Então estamos conversando nesse mês de agosto, que é o mês celebrado aqui dedicado para a juventude. Vamos conversar sobre amar o primeiro mandamento. Então quero convidar os irmãos para que abram as escrituras, o texto bíblico lá no livro de Mateus, capítulo de números 22, e faremos a leitura aí dos trechos do livro de Mateus, falando sobre o grande mandamento aí do versículo de número 34 até o versículo de número 38. Mateus capítulo 22, versículos de número 34 até o versículo de número 38. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga não achei. Excelente. Todo mundo achou. Estou lendo aqui na NVI, diz o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículos 38. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amém? Pai, nós queremos te dar graças nessa noite. Obrigado por ver a tua igreja reunida, celebrando, vibrando e glorificando o teu nome, porque nós somos chamados a viver essa vida de constante adoração e de proclamação a respeito da tua palavra. Queremos entregar nessa noite a tua palavra, pedindo para que o teu Espírito Santo, o Espírito poderoso, nos ajude nesse processo, para que a tua palavra seja ministrada com autoridade, com ousadia e com poder, que somente a tua palavra seja pregada aqui nessa noite. Peço para que o Senhor ministre os nossos corações e que saiamos daqui desafiados, encorajados e, acima de tudo, também transformados com a mensagem que vem diretamente das tuas Escrituras. Pedimos que o Senhor continue se fazendo presente nesse lugar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, como disse na minha pequena apresentação, vamos falar sobre amar o primeiro mandamento. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido nosso, de Mateus. Jesus está aqui dialogando, inclusive tem um diálogo acontecendo, e aí Jesus já havia conversado com os saduceus, e aí na sequência então, depois da conversa que ele havia tido com os saduceus, as pessoas ficam sabendo do diálogo que Jesus havia tido, e aí entra então numa sequência aí, algum dos fariseus, um perito mestre na lei, como o texto nos ensina, e aí vem para esse processo de confrontação da pessoa de Jesus, colocando ele à prova para de fato testar o nosso Senhor, para ver se de fato Jesus era aquilo tudo, né? E aí Jesus então, com sua maestria, Jesus sendo homem e também sendo Deus, né? Então somos aqui introduzidos nesse texto por vários aspectos da doutrina, inclusive uma delas, a própria doutrina da ideia de Jesus sendo aqui tanto um ser humano como também Jesus sendo Deus, porque ele não cai na cilada que lhe havia sido imposta, né? Então Jesus lhe é perguntado qual era, na verdade, o maior mandamento. E aí Jesus, ele, com toda a sua sabedoria divina, ele responde então que nós deveríamos amar primeiramente a Deus, né, acima de todas as coisas, e somente assim, e com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que este era de fato o primeiro mandamento. É interessante olhar aqui para a realidade em que nós nos encontramos. A ideia de amor é uma ideia que, aparentemente, ela é uma ideia muito banalizada e também um pouco abstrata, porque em todos os lugares em que nós estamos, praticamente nós falamos que amamos coisas, né? Nós amamos futebol, amamos novela, alguns, eu não, né? Eu não gosto muito, né? Mas assim, amamos futebol, amamos novela, amamos muitas outras coisas, e a ideia de amor, ela praticamente se torna uma ideia muito abstrata e um pouco simplista demais. E aí, quando nós começamos a refletir a respeito do verdadeiro significado de amor, começamos então confundindo as coisas. E aí, quando nós somos deparados com esse diálogo de Jesus, mencionando e dizendo que nós deveríamos amar a Deus, o nosso Deus, e amá-lo de fato com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, eu acredito que essa ideia de amor, ela
causa um pouquinho de confusão assim na nossa cabeça, porque praticamente nós amamos todas as coisas. Então nós amamos praticamente todas as coisas. E é interessante quando a gente vai olhando ao decorrer da história, no percurso que nós traçamos, percebemos que nós, a sociedade em que nós nos encontramos aqui em pleno século XXI, é uma sociedade dirigida por essa superficialidade do amor, que não encontra de fato respaldo no amor mais genuíno, profundo e verdadeiro, tal qual as Escrituras acabam nos ensinando. E nós vivemos um amor completamente superficial, se comparado ao amor de fato que Jesus nos convida a olhar para a pessoa do nosso Deus. E isso é fruto dos vários ensinamentos que nós temos tido ao decorrer da nossa caminhada, porque de fato aquilo que nós desejamos e aquilo que nós amamos acaba formando, acaba moldando aquilo que nós somos. Então nosso caráter, nossa percepção a respeito da realidade, nossa maneira de se portar, de certa forma, ela acaba sendo influenciada por aquilo que nós amamos. Se eu amo o Corinthians, eu me torno um corintiano ali fanático, que tem tudo praticamente. Eu só vivo de preto e branco, porque isso praticamente norteia a maneira como eu me porto na sociedade. A cada 10 palavras que eu falo, uma delas é gaviões, outra fiel, Então, porque eu amo de fato essas coisas. E se eu amo também uma vida, por exemplo, de exercícios, isso acaba modelando a maneira como eu me porto, a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas, porque de fato aquilo que eu amo acaba modelando a vida em si mesma e acaba nesse sentido me levando inclusive a viver de acordo com aquilo que eu amo. Tem um pensador americano-canadense chamado James Smith, que ele fala que você é aquilo que ama, que os amores que nós temos em nosso coração, eles acabam modelando e acabam afetando a maneira com a qual nós nos relacionamos com a realidade. É claro que a gente não pode levar esse conceito ao pé da letra, porque senão, se nós somos aquilo que nós amamos nesse sentido, vamos falar, se nós amamos Deus, nós somos Deus, mas não é isso, não é nesse sentido. Mas é porque se nós amamos Deus, nós nos parecemos cada vez mais com a pessoa do nosso Deus, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós amamos e, consequentemente, se nós amamos a Cristo, nós nos tornamos parecidos com a pessoa de Jesus. Então isso é muito significativo. Isso nos afeta de tal maneiras que ao olharmos para a fé que nós professamos, se verdadeiramente nós amamos a Deus, isso significa, nos dá uma consequência imediata, que nós necessariamente nos parecemos com a pessoa de Deus. As nossas ações, elas vão de encontro com aquilo que Deus espera de nós, e nós cumprimos com aquilo que são os mandamentos de Deus, e certamente também nós vivemos em prol à obediência da palavra estabelecida pelo próprio Deus. Então, sendo assim, se nós amamos a Deus, nós nos parecemos com Ele. Se nós amamos a Cristo, nós nos parecemos com Ele e nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, ao ponto das pessoas que estão ao nosso redor ou que estão lá fora, que não conhecem a pessoa de Jesus, eles passam a conhecer o Cristo revelado nas Escrituras através da nossa vida. Afinal de contas, lá em Antioquia foi pela primeira vez onde os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles amavam a Cristo. E esse amor que eles tinham por Cristo fazia com que eles se parecessem cada vez mais com a pessoa de Jesus. E cristãos quer dizer pequenos cristos, daqueles que se parecem com Cristo, que é um adjetivo, já na nossa velha e boa língua portuguesa, nós falamos que o adjetivo é aquele que qualifica o substantivo. Então, alto, baixo, magro, rechonchudo, Então, esses adjetivos, eles vão qualificando de fato o substantivo. E de certa forma, os adjetivos são qualidades que são apreciadas por pessoas que estão externas, do lado de lá. Então, alguns adjetivos como, se eu disser que eu sou uma pessoa bonita, por exemplo, eu até posso ser, mas isso soa como uma arrogância. Se eu disser que eu sou uma pessoa inteligente, eu até posso ser, mas isso soa como uma arrogância.
Mas é interessante quando essa qualidade, essa característica é observada por alguém que está do lado de fora, ela se torna uma característica muito positiva. Então, quando alguém fala, puxa, você é inteligente, você é bonito, você é incrível. Então, esses adjetivos, quando observados por alguém que está do lado de fora, eles ganham um outro contorno. Assim é a nossa vida cristã. Se dissemos que somos de Cristo, que amamos a Cristo e que o amor de Cristo nos afeta a ponto de nos parecermos com Ele, mas as pessoas que estão do lado de fora, que não conhecem a Cristo, não conseguem enxergar essas qualidades da pessoa de Jesus presente na nossa vida, alguma coisa está errada. Porque aqueles que amam a Cristo, necessariamente se parecem com Ele. Porque esse amor é na inteireza, ele nos afeta por todo. Não existem partes da nossa existência que não são afetadas pelo amor que nós temos pela pessoa do nosso Deus. E quando Cristo fala a respeito disso, ele está remetendo ali ao decálogo, aos 10 mandamentos, onde expressamente Deus ordena a Moisés dizendo que eles não deveriam ter outros deuses além dele. Então você tem uma comparação nesse sentido. E por que eles não deveriam ter outros deuses? Porque eles deveriam amar a pessoa do nosso Deus acima de todas as coisas. E aqui entra um princípio muito importante, que é o princípio da idolatria. O amor, ele não combina com a idolatria. Esse é um dos primeiros pontos que nós precisamos ter em consideração. O amor a Deus, ele não combina com a idolatria. Deus requer o nosso amor por inteiro. Deus requer que nós o amemos na inteireza. Não devem existir partes da nossa pessoalidade que não foram afetadas pelo amor de Deus. Por isso é que ele fala que nós não devemos ter outros deuses além dele. E aqui, quando a gente fala sobre a questão da idolatria, irmãos, é importante recordarmos porque a nossa realidade... nós não vivemos mais numa realidade onde encontramos muitos ídolos expostos por aí e pessoas inclusive se prostrando diante desses ídolos. A nossa realidade é completamente diferente. A idolatria nos nossos dias, ela não é visível, ela é sutil. Ela acontece na sutileza. A adoração que nós prestamos aos outros deuses, aos ídolos do nosso coração, eles são sutis, eles não são tão visíveis quanto ao ato de se prostrar diante de alguma coisa. Mas o que é idolatria, afinal de contas? Como nós podemos ver a idolatria em nossos dias? É todo o ato de substituição do lugar de Deus no nosso coração. Quando nós substituímos Deus em nosso coração por qualquer outra coisa, nós estamos nos tornando idólatras. Quando nós amamos Deus quando nós amamos a Deus, quando nós não amamos a Deus, amamos qualquer outra coisa acima de Deus, nós estamos nos tornando idólatras. A idolatria, ela está ligada, ela está amplamente associada a todo o processo de substituição do lugar de Deus no nosso coração. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Então, assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa hoje em dia e se prostrar diante de alguma coisa. Mas é muito fácil você encontrar alguém que não ama a Deus no sentido de, puxa vida, nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Nós estamos muito mais preocupados em colocar Deus à prova, assim como este fariseu pôs Cristo à prova, inclusive, no sentido de tentá-lo, para que ele pudesse perceber se de fato Cristo era aquele que ele dizia ser, né? Se o conhecimento de Jesus era tão profundo a ponto de escapar de uma cilada como essa. E nós estamos praticamente vivenciando tudo isso. Então, Jesus, ele de maneira majestosa, sendo ele Deus, ele então vai nos ensinar que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Puxa, isso é muito profundo. Por que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Porque o amor é algo muito mais emotivo nesse sentido, né? Algo mais passional também nesse sentido. E nós, como cidadãos
do mundo ocidental, fomos ensinados de que nós somos seres completamente racionais e acabamos deixando de lado a ideia da emoção. Só que a maioria das decisões que nós tomamos na nossa vida são muito mais decisões emocionais do que necessariamente decisões racionais. Nós levamos a máxima ensinada por Descartes, né? Penso, logo existo, né? Então, ou seja, eu só existo a partir do exercício do meu pensamento, mas a maioria das decisões que nós tomamos são decisões muito mais emocionais, muito mais emotivas do que necessariamente lógicas. Quem conseguiu perceber isso são as pessoas de marketing. Tem algum marqueteiro aqui, né? Tem algum marketing? As pessoas de marketing sabem disso, né? Ela compre, né? Promoção só hoje, né? Mas amanhã de novo, promoção só hoje, né? Então assim, aí você fica desesperado ali, comprando as coisas sem necessariamente o uso da razão, porque certamente nós não somos apenas seres racionais, mas também temos a emoção ali, guardando o nosso coração e guiando certamente as escolhas que nós acabamos fazendo. Então isso é muito importante, é importante a gente olhar para essa realidade, porque nós somos seres que desejamos. Então por isso é que Jesus fala: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso é extremamente importante. Então aqueles que amam a Deus depositam toda a sua esperança e confiança nele. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós olhamos para a nossa realidade, para o tipo de espiritualidade que nós estamos buscando, se verdadeiramente nós amamos a Deus, nós deixamos de nos tornar pessoas idólatras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, consequente a esse, é que se verdadeiramente nós amamos a Deus, nós depositamos toda a nossa esperança e confiança nele. E o que temos visto, irmãos, é o contrário do amor verdadeiro. Nós depositamos a esperança nos nossos sonhos, nos nossos planos, depositamos nossa esperança e nossa confiança na estrutura política, por exemplo, da nossa realidade, na estrutura econômica, mas nós não depositamos nossa esperança e nossa confiança na pessoa do nosso Deus. Porque se verdadeiramente amamos a Deus, nós depositamos toda nossa esperança e confiança nele. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa fé é uma fé que triunfa, porque ela não está fundamentada apenas naquilo que nós podemos ver, mas a nossa fé está fundamentada naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou no terceiro dia e que nos prometeu que certamente virá outra vez e nos levará consigo para aquele lugar que desde aquele dia que ele subiu está preparando. Então, aqueles que amam a Deus são pessoas que depositam a sua esperança e a sua confiança nele. Como está a nossa confiança? Como está a nossa esperança? Nós nos desesperamos por qualquer situação da nossa existência. Nós nos desesperamos quando as coisas saem do nosso controle, quando os nossos planos não acontecem da forma tal qual nós traçamos. Eu acredito que já existem pessoas desesperadas nesse momento, porque os planos que foram traçados lá no dia 31 de dezembro de 2024 não estão acontecendo do jeito que ele traçou, do jeito que eles traçaram que deveriam acontecer. Mas é Deus quem toma conta da nossa existência. É Deus quem sabe o ontem, quem sabe o hoje, quem sabe o amanhã. E nós como cristãos somos chamados a adorar esse Deus verdadeiro, que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. E esse deve ser o motivo da nossa esperança. Esse deve ser o motivo da nossa fé. A nossa fé deve ser firmada nessa rocha que é Cristo, conforme nós cantamos aqui, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É nele que devemos firmar essa fé e essa esperança. Então, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós rejeitamos todo o princípio da idolatria, tudo aquilo que substitui o lugar de Deus no nosso coração e, consequentemente, nós então confiamos nele e esperamos nele.
Como cristãos, como filhos de Deus, precisamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança naquele que sabe de todas as coisas, naquele que pode todas as coisas, naquele que criou o universo com sua palavra. Com a sua palavra Ele trouxe à existência tudo o que existe. E também Ele nos garante que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É nele em quem devemos depositar toda a nossa esperança. A sabedoria do mundo é finita, irmãos. A sabedoria dos homens, ela é limitada. Mas a sabedoria de Deus, ela é infinita e é insondável. Eu fico me perguntando, puxa vida, nós sabendo de toda essa realidade, porque ainda nós teimamos em confiar na pessoa do nosso Deus? Por que ainda nós depositamos a nossa esperança naquilo que nós podemos fazer, na força do nosso próprio braço, na força do nosso pensamento, e não necessariamente naquilo que Ele pode fazer? Nós estamos começando agora um processo de plantação de uma igreja batista ali no Alto de Pinheiros, e conseguimos um espaço incrível, mas como toda igreja que é obra do Senhor, ela é movida pela fé. E aí certamente vieram alguns dos irmãos, né? Olharam assim para mim e falaram, puxa pastor, isso daqui realmente, Deus tem que fazer algum milagre. Deus tem que fazer algum milagre para que a gente consiga, né? Para que a gente consiga pagar esse lugar. E aí eu me lembrei das palavras, né, de um irmão de Manaus, que havia dito, puxa, quer construir um empreendimento que dura a eternidade? Construa a igreja. Né? Mas construa a igreja, de fato, se ela for movida pelo coração de Deus. Porque se ela for movida pelo coração de Deus, ela ficará por 124 anos e mais 124 anos. Porque ela não nasceu no coração de ninguém, ela nasceu no coração do próprio Deus. Não existem desafios ou dificuldades que podem parar aquilo que é a obra do próprio Espírito de Deus. Mas é necessário que nós confiemos. É necessário que nós depositemos nossa confiança e nossa esperança na pessoa do próprio Deus. Então é necessário que, de fato, a gente entenda isso. Se amamos, nós confiamos, né? Então a idolatria, ela acaba tirando toda a nossa esperança, toda a ideia de confiança na pessoa do próprio Deus. E Ele coloca uma desordem no nosso coração, a ponto de amarmos coisas de maneira equivocada e deixarmos de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o que Jesus está respondendo aqui para os fariseus é que o amor de Deus, ele deve nos alcançar de maneira inteira. É que o amor de Deus deve nos transformar de maneira inteira. Por isso é que ele faz a menção aqui da ideia do coração, da alma e de todo o seu entendimento, né? Então ele faz a menção de tudo isso, mostrando que o ser humano, de fato, deve ser alcançado pelo amor de Deus na inteireza. Eu não posso amar a Deus apenas na minha mente, de maneira cognitiva, porque tem algumas pessoas que amam a Deus apenas de maneira cognitiva, no sentido de cognição. Mas, queridos, a fé, ela não é apenas um abstrato de cognição, não é algo pelo qual nós podemos simplesmente raciocinar. É claro que é isso também, mas não é só. Então tem as pessoas que amam a Deus apenas de coração, que são apenas emocionadas, né? Senti um arrepio aqui, Deus passou. Irmão, pode ser fome, né? A fome traz calafrios. Então você pode confundir a sua emoção, o seu sentimento, com algo que você diz que é a presença de Deus, mas que não é necessariamente. Você pode confundir as suas emoções, tentar entender, racionalizar suas emoções e confundi-la necessariamente pensando que aquilo vem de Deus, mas não é necessariamente. Porque tudo que nós sabemos a respeito de Deus nos é revelado nas Escrituras. A palavra de Deus é o nosso livro aqui de regra e prática de fé, e é nele que nós baseamos de fato o nosso conhecimento e a nossa vida, e tudo aquilo que nós falamos a respeito de Deus. Então deve ser de fato confirmado aqui nas Escrituras, porque não há lugar para a gente basear a nossa fé, a não ser
através da própria palavra de Deus. Então Cristo nos convoca a isso, nos convoca como igreja, como discípulos, como filhos, a vivermos um evangelho que nos transforma de maneira completa, de maneira inteira, que nossos pensamentos sejam transformados pelo amor que nós temos por Ele, que o nosso coração, inclusive, seja transformado pelo amor que nós temos por Ele, e também que as nossas ações sejam completamente transformadas pelo amor que nós temos por Ele. O amor que nós temos pela pessoa de Deus, se verdadeiro, ele é manifesto, ele é aparente, ele traz resultados, porque pelos seus frutos vos conhecereis. Agora, nós não podemos simplesmente dizer que nós amamos a Deus e esse amor não é aparente. Os nossos pensamentos são esvoaçantes, são pensamentos impuros, pensamentos maus. No nosso coração não habita absolutamente nada, nenhum fruto do Espírito Santo. As nossas ações são ações completamente equivocadas. Nós não podemos dizer que amamos a Deus. Mas nós amamos a Deus no trânsito, né? Quando o irmão nos fecha, né? Aí você precisa amar a Deus. Você ama a Deus amanhã, quando as coisas no seu trabalho estiverem caóticas, é ali onde você precisa manifestar o amor de Deus. Você ama a Deus quando as coisas não estão boas, é ali de fato onde você precisa manifestar o amor de Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos pensar a respeito da nossa realidade espiritual, precisamos pensar a respeito da nossa espiritualidade, como nós temos levado a nossa espiritualidade, que tipo de amor verdadeiramente nós temos buscado, porque se de fato nós amamos a Deus tal qual nós dissemos, esse amor é manifesto, esse amor é aparente, esse amor lança fora toda a idolatria, esse amor confia na pessoa do próprio Deus, esse amor lança fora todo o medo, e esse amor é aparente principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos mais viver uma fé silenciosa no sentido de, puxa vida, ninguém sabe que você é cristão. Mas se de fato você ama Cristo, as pessoas que estão do seu lado e ao seu redor, elas precisam notar esse amor que você tem. Faça isso e tenho certeza que as pessoas que estão ao seu redor farão testemunhos poderosos a respeito da graça de Cristo na sua vida. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Quero aproveitar esse momento para orar. E também quero aproveitar esse momento para te desafiar, para que você de fato faça uma reflexão a respeito da sua condição como filho de Deus, da sua condição como discípulo. E peça para que o Senhor sonde o seu coração. E se existem elementos dentro dele que não glorificam o nome do Senhor, que te afastam da presença dele, peça para que através da ação do Espírito Santo ele remova. E para que o amor de Deus se manifeste de maneira plena naquilo que você é. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Somos gratos porque desde a eternidade o Senhor nos amou. A tua palavra nos ensina que o Senhor prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores. E esse amor é tão grande, que não há como nos escondermos de ti. E somos gratos pela tua palavra que todos os dias nos desperta, nos chama a vivermos a santidade, nos regenera todos os dias para que possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor e sermos parecidos contigo. Afinal de contas, aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E a tua vontade é esta, Senhor, que sejamos homens e mulheres à estatura de Cristo. Então nos acolhe, Pai, e nos ajude a vivermos um amor que seja aparente, um amor que transforma-nos na inteireza. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.